Muito bem, rapaziada, estamos começando o Desperta SL hoje, 25 de maio, 7 horas da manhã. Tá todo mundo acordado aí? Tá todo mundo bem? Tá tudo certo com vocês, gente? Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindo, gente querida. Quem tá chegando por aí, já deixou seu like, já deixou seu comentário. Tô vendo que já tem comentários aqui, pessoal ali, a Cameira de Sesimbra, em Portugal. Quem mais? A Nana de Santos, pessoal também de BH, de Diadema, Recife, né? Recife sempre tem que ter gente aqui, senão o Chico sai e fica bravo com a gente, né? Bom dia a todo mundo, Hermes Neto lá de Salvador, da Bahia, tá bom, da Serra São Paulo, escreve aqui, a Rebeca Guimarães. Gente, vai chegando, vai deixando seu comentário. O Desperta SL é um programa que vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã. Vocês sabem disso, o que faremos aqui? A gente vai ler as principais notícias do Brasil e do mundo, claro. Vamos dar uma passada geral e hoje, obviamente, a gente vai falar sobre o que aconteceu ontem no Brasil em relação a reorganização ministerial, assim dita, né? Eu estou um pouco gripado ainda, na verdade, bastante gripado. Quem acompanhou o programa essa semana sabe, então, perdão se tiver algumas interrupções aí, por exemplo, como essa, né? Mas estou em viagem, ainda estou na Noruega, vim para cá para um evento sobre liberdade de expressão, como eu falei na segunda e ontem também, né? Bastante interessantes, discutimos várias coisas por aqui, né, com jornalistas e ativistas do mundo todo, mas também essa viagem tá fazendo com que essa minha gripe seja empurrada, né, para frente. Vamos ver se a coisa melhora a partir da semana que vem. Bom dia, pessoal lá de Cruzeiro, São Paulo, São Paulo também, Taubaté, quem mais? Barcelona, Espanha. Temos muitas pessoas que acompanham o ICL de países com um fuso horário diferente do Brasil, claro, porque são 7 horas da manhã no Brasil, as pessoas estão recém acordando. Aquela dica básica para quem está nos acompanhando. Se você puder, pega o link e manda o link para as pessoas que você conhece, que você gosta, que você ama, que você quer que fiquem mais bem informadas, tá bom? Porque é importante também a gente aumentando a nossa audiência aqui, está aumentando com uma consistência bastante legal. Elaine Sanches, da Suécia, estamos aqui do lado, eu estou em Oslo, Elaine. Quem sabe a gente pega a gente consegue se visitar, será? Não, não é tão perto assim, né? Quer dizer, eu acho que Estocolmo é até relativamente perto daqui. Gente, importante, outra coisa. Se você usa os aplicativos do YouTube ou outros aplicativos, você sabe que pode ouvir o programa só como se fosse um programa de rádio, né? Então, essa hora da manhã, muita gente tá recém acordando, né? Tá ainda saindo da cama, tá tomando banho, tá lá arrumando a filharada para ir para a escola, para creche, aquela coisa toda, né? Tá saindo para o trabalho, tá no busão, tá no metrô, tá no carro, então pode deixar o vídeo desligado, eventualmente, ainda mais se você tá dirigindo, né? Você não vai ficar assistindo coisa enquanto você tá dirigindo, meu fio, né? Meu fio e minha fia, tá? Mas você pode seguir ouvindo o Desperta ICL pelo simplesmente como se fosse um programinha de rádio, tá bom? E aí? Quem fez o L de Lira? Título provocativo de hoje, né? A gente vai falar sobre isso. Vamos falar com serenidade sobre o que está acontecendo, tá? A gente vai falar com serenidade. É um momento da gente de a gente conseguir olhar isso e pensar no futuro, gente, tá? Pensar daqui para frente. Não é a hora da gente ficar fazendo torcida e achar que quem tá certo, quem tá errado, não. Tem coisas acontecendo que são coisas importantes. É um momento importante do governo Lula. 5 meses de governo Lula, terminando maio agora, né? A gente vai olhar tudo com serenidade. Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu ontem. Vamos colocar alguns contextos e vamos lembrar uma imagem. Eu vou lembrar para vocês depois uma imagem muito importante, que é a imagem que nós não podemos esquecer. Tá? Que imagem é essa? Segura aí que eu vou mostrar para vocês. Mas é a imagem, talvez, perdão, a imagem mais importante dos próximos anos, que a gente não pode tirar ela da nossa cabeça. Vou mostrar para vocês, a gente vai compartilhar a tela aqui, vocês vão ficar sabendo o que que é. Primeiro, vamos dar uma caminhada geral pelos meios de comunicação do Brasil e do mundo, as coisas mais importantes que estão rolando para lá e para cá. Vamos dar aquela olhada básica, depois a gente cai mais direto dentro desse assunto, tá bom? Muito bem, vamos lá para a capa do G1, né? A capa do portal de notícias das organizações Globo. Manchete principal do G1 hoje: após reunião com Lula, medalhões do MDB ficam de fora da CPI dos atos golpistas. A comissão deve ser instalada no Congresso na manhã de hoje. Portanto, a CPI, que já foi aprovada, né? Para quem não lembra, a CPI dos atos golpistas já foi aprovada. Tem outras CPIs rolando já, a CPI do MST também está rolando, né? E teremos esse ano ainda, possivelmente, nesse semestre, até o final de junho,
devidamente instaladas a CPI das apostas de casas de apostas no futebol, tá? Tem uma CPI para isso. E a CPI das Americanas. Havia um indício de que talvez ela pudesse não rolar. Eu falei ontem com congressistas e parece que vai rolar a CPI das Americanas sim, tá? Para investigar lá, supostamente para investigar o grande rombo da Casas Americanas. Vamos ver para que lado que essa CPI vai correr também. Ou seja, 4 comissões parlamentares mistas de inquérito que vão tomar tempo do governo nesse ano, sem dúvida. Isso aí vai gastar energia. Parlamentares importantes que poderiam estar discutindo pautas importantes para o Brasil vão ter que estudar, parar, sentar, falar com assessores, se organizar, fechar agenda, fechar horário para comparecer nessas CPIs, porque claro que o governo não vai poder deixar essas CPIs totalmente na mão da oposição. A gente viu o que aconteceu essa semana, por exemplo, na primeira sessão da CPI do MST. Né? Eu não vou repetir aqui os vídeos e mostrar os absurdos que os deputados bolsonaristas e da oposição, etc e tal, falaram lá. Mas a gente vai ver que essas CPIs serão usadas para fazer vídeo para o TikTok, para fazer vídeo para o Instagram, para fazer vídeo para o Facebook. Então é claro que o governo não pode simplesmente não aparecer lá, ou mandar pessoas que não estão muito por dentro dos assuntos, né? Então vai fazer isso, vai gastar tempo do governo, não tem jeito. Vamos ver o que diz o G1 aqui, então, nessa matéria? Após a reunião com Lula, medalhões do MDB ficam de fora da CPI dos atos golpistas. MDB indicou os senadores Veneziano, Vital do Rego e Marcelo Castro para ocupar 2 vagas titulares na comissão. Cotados, Renan Calheiros e Eduardo Braga não vão participar. Tinha uma esperança muito grande de que o Renan Calheiros, né, principalmente por ter feito uma atuação muito sólida, muito consistente na CPI da Covid, pudesse participar da CPI dos atos antidemocráticos. O Renan Calheiros não estará nessa CPI dos atos golpistas, né, na verdade, do 8 de janeiro. O líder do MDB no Senado, Eduardo Braga, lá do Amazonas, indicou nesta quarta-feira, portanto, ontem, os membros titulares da sigla que vão preencher as 2 vagas que restavam para senadores na CPI dos atos golpistas. Os outros 30 deputados e senadores já haviam sido nomeados. Braga e o senador Renan Calheiros, que inicialmente foram cotados para assumir papéis de destaque na comissão, não participarão do grupo. A decisão de indicar outros nomes saiu após uma reunião entre senadores e o presidente Lula. O encontro foi confirmado por interlocutores dos parlamentares. Então, os senadores que participarão pelo MDB são o veneziano Vital do Rego e o Marcelo Castro. Estão como suplentes os senadores Fernando Dueire e Giordano. Estratégia do partido, diz o G1 aqui, na terça-feira, Braga afirmou que ainda aguardava o governo definir uma estratégia de atuação da CPI para concluir as indicações. Nós esperamos para poder definir com o governo a estratégia. Nós precisamos ter clareza, certeza do que está sendo proposto. E para isso é preciso botar votos, declarou o MDBista, o presidente, portanto, do MDB, que faz parte da base do governo, né? Majoritariamente, essa base que a gente vai falar daqui a pouco, né? Nos bastidores, a avaliação é de que os caciques do MDB desembarcaram porque o governo pode não ter uma maioria consolidada no colegiado. E vamos falar sobre isso depois, né? Tá virando um ciclo vicioso isso, né? Ao menos 15 dos 32 parlamentares que farão parte da CPI são de partidos da base do governo. 8 vagas foram preenchidas por partidos independentes, entre aspas, incluindo o União Brasil, né? Não são independentes, né? Vão votar conforme seus próprios interesses, e isso não é independência, na verdade, né? Outras 9 por siglas da oposição. Outra demanda do Senado também não foi resolvida, a reivindicação pela presidência da CPI. Entre os senadores, o líder do MDB era o principal nome para comandar o colegiado. Entre os deputados, o cotado é Arthur Maia, do União Brasil. Parlamentares, no entanto, não decidiram de qual casa será o presidente. Vamos lembrar que a presidência da CPI e a relatoria são os cargos mais importantes. A presidência, talvez até mais importante, porque é a presidência que dá o tom das coisas, né? Vamos lembrar que durante a CPI da Covid, o presidente era o senador Omar Aziz, né? E a gente viu a maneira como ele conduziu a CPI. Ela, no fim das contas, vai dizer como a CPI vai se constituir, né? Renan Calheiros declarou nesta terça-feira que era um dos problemas que fizeram com que o MDB segurasse as indicações, essa questão de saber quem seria o presidente, né?
Esse é um dos problemas, porque a Câmara reivindica a presidência. Tem o candidato já, que é o Arthur Maia. É natural também que o Senado reivindique. E você tem o argumento para os dois lados, explicou o Renan Calheiros. Portanto, a instalação da CPI segue marcada para quinta-feira, portanto, hoje, né? O membro mais velho, o senador Otto Alencar, lembre que o Otto Alencar também participou da CPI da Covid, vai comandar os trabalhos da instalação da CPI, não vai comandar os trabalhos da CPI, tá? Na ocasião, será eleito o presidente da comissão e pode ser escolhido o relator. Então, veremos hoje se isso vai andar e se de fato saberemos quem será o presidente dessa CPI, a CPI do golpe, né? Isso é muito, muito importante, gente. Saber quem vai ser o presidente da CPI pode definir como a CPI vai andar. A comissão terá 16 deputados e 16 senadores titulares, de acordo com o requerimento da criação da CPI mista. O grupo terá até 180 dias para investigar os atos do 8 de janeiro, quando a sede dos três poderes foram invadidas, tá bom? Então isso aqui é o principal destaque lá do site do G1. Vamos lá para a capa do portal UOL, do grupo UOL, né? Do grupo PagSeguro, né? PagBank, PagSeguro, do grupo financeiro, né? Congresso impõe derrotas à Marina e aval de Lula empodera Centrão. Essa é a mesma mensagem que está na capa da Folha, como vocês podem ver aqui, tá? Para quem tá desavisado aí, né? O UOL e Folha são do mesmo grupo econômico, né? E o UOL, com muita frequência, compartilha a mesma manchete da Folha, ou seja, a Folha produz a manchete, a redação da Folha faz a investigação, ou a entrevista, ou a reportagem, e isso é replicado na capa do UOL, tá? Então é bastante comum que as manchetes sejam as mesmas. Reorganização da esplanada dos ministérios avança e tira poder do meio ambiente. ONGs falam sobre esvaziamento do meio ambiente. A boiada está passando de novo. Sakamoto, né, o Leonardo Sakamoto, colunista. Boiada passa por cima de Marina, que deve rir por último no caso Petrobras, diz aqui o Sakamoto. Caso Petrobras, aquela tentativa da Petrobras de perfurar, de buscar óleo, petróleo na foz do rio Amazonas. Marco temporal das terras indígenas avança. Deputada grita assassinos. A gente vai abrir cada uma delas aqui e olhar, tá? Frustrada com Lula, diz ministra Sônia Guajajara sobre MP que afeta a demarcação de terras indígenas. Vamos lá, então. A gente vai olhar essa manchete com calma depois, mas vamos só basicamente ver aqui essa matéria aqui, para a gente ver exatamente qual foi a deputada, né? Que gritou essa palavra forte ontem no Congresso, né? A Câmara dos Deputados aprovou o requerimento de urgência para votar o marco temporal das terras indígenas. Por 324 votos a favor e 131 contrários e uma abstenção, a pauta deve ir à votação do plenário da Casa na próxima semana. Com o resultado da votação, a bancada do agro gritou para comemorar. Deputados da bancada indígena começaram a gritar assassinos, assassinos. Em seguida, o presidente da Câmara, Arthur Lira, cortou os microfones e encerrou a sessão. A votação do projeto está prevista para ocorrer na próxima terça-feira. Lira rechaçou as críticas e disse que a discussão em plenário é para impedir a intervenção do STF no tema, lembrando que esse tema também está sendo discutido no STF, e a gente sabe que no Brasil, se não se legisla, o STF toma conta e toma as decisões. Isso vem acontecendo com alguma frequência. Aliás, é o que deve acontecer com o tal do PL das fake news, que anda natimorto por aí, né, arrastando correntes. Não se sabe agora nem sequer se vai ser reapresentado, e é muito possível que, caso isso não aconteça, o STF pegue para si essa tarefa, né? Notícia importante aqui: a liderança do governo, no caso da base, né, petista, liberou a base aliada para votar como quisesse. A liderança do governo, tá? Já o PT, partido, né, orientou sua bancada a votar contra e dar celeridade ao texto. O que disseram deputados? Isso é uma barbárie, nós estamos presenciando uma barbárie, um genocídio. Não carregue o sangue indígena em suas mãos. Assassinos, vocês são assassinos dos povos indígenas, gritaram deputados defensores das comunidades originárias ontem durante a votação de urgência. Lembrando que a votação de urgência é para colocar o projeto para ser votado na semana que vem. Ela basicamente pega um atalho e evita que o projeto passe por mais comissões e tenha mais tempo de debate ou discussão, tá? Às vezes isso acontece porque o projeto já foi exaustivamente discutido, às vezes isso acontece porque o projeto tem que ser votado rapidamente, por motivos diversos, né? Após o fim da sessão, a deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, reforçou se tratar de um genocídio indígena com a anuência do Legislativo.
Disse a deputada: um Brasil que começa por nós, mas que não leva em consideração o povo originário, que defende não somente um bem prestado a nós, mas sobretudo um bem prestado à sociedade. São assassinos e é um genocídio legislado usando a estrutura do Congresso Nacional. Tá bom? O deputado Rodolfo Nogueira, que é do PL do Mato Grosso do Sul, a favor da pauta, falou em vitória expressiva de um projeto importante que vai trazer a pacificação no campo e com certeza contribuir para a segurança alimentar do mundo inteiro, tá? Isso é o que falou o deputado Rodolfo lá na votação de ontem. A gente vai voltar ao assunto da derrota do governo ontem, né? Derrota do governo ou não, veremos como as coisas estão andando. Mas vamos lá dar mais uma passada rápida pelas capas. Antes, falando aqui, né? Vocês devem ter visto ontem, né? Morreu a Tina Turner, né? Tina Turner, que há muitos anos, isso aqui é um destaque na capa do UOL também, morava na Suíça, já tinha abandonado os palcos, né? Há uns bons anos, e se tratava lá de uma doença muito grave. A assessoria da Tina Turner não divulgou ontem qual foi a doença, só divulgou que foi uma doença prolongada. E segundo a assessoria da Tina Turner, ela morreu na sua casa, nos arredores ali de Zurique, né? Ela tinha uma casa no lago ali que margeia várias cidades ali, né? E segundo a assessoria, morreu em paz e tranquilamente após uma longa luta contra essa doença que não foi divulgado, né? A lembrança que eu tenho da Tina Turner é a lembrança da Tina Turner cantando Simply the Best pro Senna, né? Denunciando a minha idade aqui, e também da Tina Turner participando do filme Mad Max, né? Foi um grande ícone, muito importante aí para as gerações passadas, né? Fez muito sucesso no mundo todo, né? E uma curiosidade é que ela bateu o recorde de público dela no Brasil, num show que ela fez no Brasil. Ela fez um show em estádio no Brasil, eu acho que foi nos anos 90 até. Eu não lembro exatamente que estádio foi, eu acho até que foi o antigo estádio do Palmeiras, o Palestra Itália. Se alguém souber nos comentários, a gente coloca aí, eu não lembro que estádio que foi, tá? E foi o recorde mundial de público da Tina Turner, que era espetacular, né? Cantava demais, tinha uma voz incrível e tinha uma personalidade incrível também, né? Muito forte. E quem não viu esse vídeo dela cantando Simple the Best pro Senna, assista. É muito até emocionante, assim, porque a Tina Turner parecia mesmo muito fã do Senna, e o Senna aparece no palco durante uma apresentação dela, e ela fica surpreendida, abraça o Senna, fala, eu sou sua fã e tal, e aí continua cantando a música Simply the Best, né? O Senna tinha, naquela época, recém vencido o seu último Grand Prix, tinha vencido o Grand Prix da Austrália, e depois não venceria mais nenhum Grand Prix e viria a falecer pouco tempo depois, né? Então foi até um momento emblemático na carreira do Senna. Alguém lembra onde foi o show da Tina Turner? Deixa eu ver se o pessoal tá comentando aqui. No Rio de Janeiro, não? Digam, meus consagrados. Deixa eu ver se tá nos comentários mais recentes aqui. Meu Deus, tem tanto comentário, gente, que eu tô perdido. Foi no Maracanã, né? Isso. Muito bem. Quem é que lembrou aí? Ivo Miranda Gomes, 1988, no Maracanã. Ah, foi final dos anos 80. Tina Turner contou com um público de 180 mil pessoas, foi isso? 188 mil pessoas, diz o Caio César aqui no Maracanã, tá? Muito bem. Hoje não se coloca mais tanta gente assim em show, né? Tá perigoso, né? Mas era um Brasil de outros tempos também, né, gente? Tá bom, vamos lá dar uma passada pela capa da Folha de São Paulo. A manchete, como eu falei antes para vocês, é a mesma do UOL, né? Congresso impõe derrotas à Marina e aval de Lula empodera o Centrão. Boiada está passando de novo, dizem ONGs, sobre esvaziamento do meio ambiente. Para vocês entenderem rapidamente, gente, o que está acontecendo. Ontem foi aprovada, foi votada, né, uma medida provisória que ela reorganiza a estrutura do governo, tá? Ela tem dois lados, assim, vamos analisar isso assim, com muita clareza também, tá? Um primeiro lado essa reorganização, ela é importante para manter o governo como ele foi organizado pelo governo Lula. Ou seja, se não fosse aprovada, a gente poderia voltar à organização do governo Bolsonaro, onde a gente não tinha o Ministério da Cultura, né? Tinha uma secretaria especial, né? O Ministério do Meio Ambiente, onde não tinha Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério dos Direitos Humanos era do jeito que era. Então tem uma reorganização que parte da SMP ela segura, é uma parte boa disso. Só que a parte que foi muito debatida ontem, que é a parte que é a parte horrível desse negócio todo, na minha opinião, e na opinião de muita gente que está analisando isso, inclusive na opinião da ministra Marina Silva,
é que a pasta do meio ambiente ela foi esvaziada, ela foi desmembrada, como se diz na linguagem burocrática, né? Então, pegaram várias atribuições que estavam sob o meio ambiente e redistribuíram para outros ministérios. O grande problema disso, você cria ali uma inconsistência burocrática, né? E até certo ponto desnecessária, porque a coisa já estava organizada dentro do Ministério do Meio Ambiente. Então você tem que. Imagina você é um funcionário público que trabalha na Agência Nacional de Águas. Aí do dia para a noite você não responde mais ao Ministério do Meio Ambiente, você responde ao, entendeu? Ao outro Ministério X. Isso nunca é bom, essas mudanças nunca são boas. Isso causa confusão, isso atrasa coisas, isso gera caos, gera insegurança. É natural que isso aconteça. Então já não é bom você fazer essas mudanças de todo modo a toda hora. E a grande reclamação é que várias atribuições do Ministério do Meio Ambiente foram parar em outros ministérios que não são ministérios que vão olhar para essas causas com o olhar do meio ambiente. Esse é o grande problema. Pode-se argumentar que esses outros ministérios vão tocar isso de todo modo, vai ter celeridade, vai ter não sei o quê, vai ser técnico, blá blá blá. Bom, não interessa. O que interessa é que quando você está dentro do Ministério do Meio Ambiente, o olhar que você tem ali dentro, naturalmente, ainda mais pelo perfil da Marina Silva, né, é o olhar da emergência climática. Então, as decisões que serão tomadas ali dentro serão decisões baseadas no olhar da emergência climática. Quando você tira coisas dali e coloca em outros ministérios, você terá decisões tomadas com base em outros olhares e outros interesses. Essa é a grande questão que estava posta ontem, né? Então, por isso que está se falando de novo que está passando a boiada, né? A frase clássica do Ricardo Salles, aliás, a Marina Silva falou em entrevista ontem, né? Que parece que estamos querendo reeditar o governo Bolsonaro. Isso é uma frase da Marina Silva de ontem, tá? Ainda aqui na Folha, Marina promete resistir a desmonte de pasta e cobra ajuda do governo. Então, esses são os destaques principais da Folha, tá? Basicamente isso. A gente vai andar aqui, porque tem muito assunto hoje, eu não vou ficar muito aqui na capa de nenhum jornal especificamente. Vamos lá para a capa do jornal o Globo. Tratoraço, chama o Globo aqui, né? Congresso esvazia meio ambiente, afrouxa Código Florestal e acelera o marco temporal. Planalto cede para evitar mais fissuras e expõe falta de mecanismos contra a agenda do Legislativo. Basicamente está dizendo aqui que o Planalto cedeu ao Centrão, o governo cedeu ao Centrão. Lauro Jardim, colunista do Globo, né, discute-se na Câmara dos Deputados a diminuição dos poderes do IBAMA. Relator da MP dos Ministérios, Isnaldo Bulhões, prepara nova facada, entre aspas, contra Marina Silva. Não acho de bom tom usar essas palavras em manchete de jornal. Vou deixar aqui o meu protesto, tá? Não gosto desse jeito do jornalista se comunicar usando muitas vezes esse léxico, né? Facada, tiro, blá, blá, blá. Eu acho que não precisa, tá? Tem outras maneiras de comunicar de modo menos violento. Acho que é uma coisa para a gente repensar também. Enfim, só fazendo um parênteses aqui. Derrotas em série, ainda diz o Globo aqui, né? Marina acumula embates e intensifica cabo de guerra dentro do governo. E aí tem os casos aqui que o Globo vai relembrando, né? Muito bem, vamos lá para uma notícia que está acontecendo todos os dias, porque a votação está acontecendo. Eu peguei aqui o link, a contagem lá do site O Cafezinho. STF, placar pela condenação de Collor por corrupção fica em 7-2. O placar do Supremo Tribunal Federal pela condenação do ex-presidente senador Fernando Collor chegou em 7-2 nesta quarta-feira, após os votos do ministro Gilmar Mendes e Dias Toffoli. A ação penal é derivada da Operação Lava Jato, para quem disse que ela, né, o combate à corrupção, o STF era a favor da corrupção, tá aí, o STF julgando o Collor e vai condenar o Collor numa ação da Lava Jato, né? O que prova que algumas investigações que a Lava Jato fez aparentemente não foram ilegais, né? O que é ótimo, inclusive, né? Pra gente não falar que vão jogar tudo fora, né? Aparentemente essa aqui do Collor foi bem feita, né? Não teve conluio do juiz com o procurador, não teve juiz indicando prova para o procurador, não teve grampo em cela de delator, não teve grampo em telefone de advogado, não teve Deltan Dallagnol trazendo pendrive no bolso escondido para o Brasil da Suíça, um ano antes do que era permitido, né? Aparentemente, os caras conseguiram fazer alguma coisa
decente. E tá aqui o STF votando pela condenação do Collor em uma ação da Lava Jato, tá? Para não dizer que a gente só fala mal aqui, né? E julga o ex-parlamentar, o Collor, por crimes de corrupção no caso da BR Distribuidora. O julgamento da ação teve início no dia 10 de maio e a maioria dos magistrados acompanhou o relator, o Edson Fachin, que defendeu a condenação de Collor. Agora falta apenas o voto do presidente da corte, a ministra Rosa Weber. A ação foi suspensa na noite desta quarta-feira devido ao horário. A Rosa Weber deve retomar o voto dela hoje, né? Os ministros Nunes Marques e Gilmar Mendes votaram pela absolvição de todas as acusações contra Fernando Collor e de outros réus. Olha só, o Gilmar Mendes votou pela absolvição do Collor, né? E o Nunes Marques também. Então temos aí uma divergência em relação a isso. Além do relator Edson Fachin, votaram pela condenação os ministros Alexandre de Moraes, André Mendonça, Dias Toffoli, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Barroso. Apesar de favoráveis, os votos de Toffoli e Mendonça divergiram dos demais magistrados. Para os dois, Collor deve ser condenado por associação criminosa, que tem uma pena menor que o crime de organização criminosa, tá? É um detalhe que vai ter interferência depois na pena do Collor, né? A acusação, segundo a Procuradoria-Geral da República, a PGR, né, é que o Collor teria aceitado propina para viabilizar um processo de troca de bandeiras de postos de combustíveis entre a BR Distribuidora e uma empresa chamada Derivados do Brasil. Collor teria recebido cerca de 29 milhões de reais entre 2010 e 2014. Eu vou falar de novo, isso aqui é uma investigação da Lava Jato, a princípio uma investigação célere, que não teve nada de ilegal nela e está sendo agora apreciada pelo Supremo, e o Supremo está votando a favor da Lava Jato. Veja só, né? Que coisa complexa que é o mundo e que é a vida, né? Destaques aqui da revista Fórum, também a manchete da revista Fórum, né? Câmara aprova urgência do marco temporal e deputado indígena reage gritando assassinos. A gente já leu aqui o texto sobre a deputada. Marina e Guajajara, também diz aqui a Fórum, reagem a desmonte dos ministérios. A Marina Silva esteve ontem em uma sessão na Câmara dos Deputados, antes da votação da MP, e falou com muita veemência sobre os perigos de se aprovar a MP do jeito que ela estava, né? Então, outro destaque aqui da revista Fórum também é a morte da Tina Turner, né, considerada globalmente aí a rainha do rock and roll esse ano, aliás, né, esse mês, né, tivemos a perda da nossa Rita Lee, a nossa rainha do rock brasileiro, e agora temos a perda da Tina Turner, né, que tem uma história de vida bem complicada, aliás, né, ela teve uma vida, ela foi massacrada no começo da vida dela pelo ex-marido, né, quem tiver curiosidade em conhecer essa história, é uma história muito forte, a história da Tina Turner, de fato, né? MP dos Ministérios, aqui por fim na revista Fórum, comissão especial aprova esvaziamento do Ministério dos Povos Indígenas, tá? Vamos lá, a revista Sumaúma, né? O site sumaúma.com, que lembrando aqui é o site tocado e fundado pela jornalista Eliane Brum, e é o site que denunciou no começo do ano o genocídio nas terras Yanomami. É um site que é tocado dentro da Amazônia, então é um site que tem foco nisso, expertise em cobrir esse tipo de assunto, né? Não é um site que está entrando no tema por acaso, muito antes, pelo contrário. E aqui escreve hoje a Eliane Brum, publicou hoje, né, 25 de maio, hoje de madrugada, publicou esse texto, um texto bastante forte. Se Lula rifar o meio ambiente, seu governo acaba. Entre o fogo cerrado de um congresso predatório e o fogo amigo de figuras como o líder do governo, Marina Silva e o ministério que comanda sofrem o primeiro grande ataque. Mas não é sobre Marina, diz aqui a Eliane Brum, lá na Sumaúma. É sobre as crianças e nossa vida na Casa Planeta. E aí a Eliane Brum, com a colaboração aqui dos jornalistas Rafael Moro Martins e também da Cláudia Antunes, escreve um longo texto explicando por que, a gente já falou sobre isso ontem, vamos falar mais um pouco sobre isso hoje, é um grande perigo o que está acontecendo com o Ministério do Meio Ambiente. Eu mostrei vários exemplos ontem aqui, mundiais, de empresas, né, e de governos que estão caminhando para caminhos opostos, e outros ao contrário, não, né? Então o Brasil tem que decidir nesse momento para que lado vai correr, essa é a grande verdade, e esvaziar poder de IBAMA, de Ministério do Meio Ambiente, não parece, por mais que alguns integrantes do governo tentem nos convencer
não parece a coisa certa a fazer, tá? Primeiro parágrafo aqui da revista Suma Uma, do editorial escrito pela Eliane Brum, então, a decisão do IBAMA de negar a licença para abrir uma nova frente de exploração de petróleo na Amazônia foi uma vitória. Não uma vitória de Rodrigo Agostinho, presidente do IBAMA, que assinou o documento no dia 17 de maio. Não uma vitória de Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática. Não uma vitória dos povos indígenas e das comunidades tradicionais que seriam impactadas se o projeto fosse adiante. Não foi uma vitória de populações de cidades e regiões que poderiam ser atingidas em caso de um vazamento. Não. Foi uma vitória da melhor ciência e da melhor política. Foi uma vitória da inteligência, foi uma vitória da vida, escreve aqui a Eliane Brum. E aí ela escreve aqui que se essa vitória for apagada pelo ataque feito pelo Congresso a Marina Silva e ao seu ministério, ao tirar da pasta áreas vitais, diz a Eliane Brum, perdão, acabou. Não acabou para a Marina nem para o ministério, acabou para o governo Lula, que será rearranjado ao modo da extrema-direita, com a boiada passando sobre a Amazônia. O povo brasileiro elegeu o presidente Lula, mas parece que o Congresso quer reeditar o governo Bolsonaro. Isso aqui é uma aspa da Marina Silva em uma declaração de ontem, e a Eliane Brum aqui na Suma Uma está reproduzindo essa mesma fala. Leiam o artigo, está lá na capa, sumauma.com. Vai pela mesma linha de avaliação aqui, lá no Diário do Centro do Mundo, o Jefferson Miola, governo garroteado, né? Escreve o Jefferson Miola. Ele faz uma análise com a qual eu concordo bastante aqui, que o governo está cedendo ao Centrão. Centrão Lira, Centrão União Brasil, Centrão PL também, né? Vamos lembrar que boa parte do PL votou a favor do governo no arcabouço fiscal. Né? E votou a favor por quê? Porque agora começa a chegar a conta. Já está chegando a conta. Né? Então, o Miola faz uma avaliação interessante aqui, com a qual eu concordo, que é a gente lembrar quem ganhou a eleição e lembrar qual governo, qual projeto de governo de país ganhou a eleição. Né? Então, tá lá na capa do Diário do Centro do Mundo, se vocês quiserem ler. O texto não é muito longo, tá? E é um texto com o qual eu concordo bastante, inclusive. Uma reportagem da agência pública, para quem quiser ler também, sobre o plano da Petrobras de explorar petróleo na foz do Amazonas. É um plano que está preocupando também a Guiana Francesa. A reportagem da agência pública viajou para a Guiana Francesa para entender como os nossos vizinhos veem a prospecção de petróleo na sua fronteira. Porque, claro, se der algum acidente ambiental ali, isso vai respingar também para outros países. Não é uma questão só do Brasil, né? E então a agência pública mandou a sua repórter para lá, a Rúdia Santos, e ela publicou essa matéria ontem, no final da tarde, está lá na capa da agência pública como destaque principal. Vamos lá, último destaque aqui em relação a esse assunto, para vocês, ideia de artigo para que vocês possam ler e se aprofundar mais também. O site Amazônia Real publicou uma entrevista muito boa com o Davi Kopenawa. Para quem não sabe, o Davi Kopenawa é um cara que escreveu um livro chamado A Queda do Céu, que é um livro espetacular, sugiro que vocês leiam, tá? E aí o Kopenawa com frequência participa de encontros, de debates, escreve artigos também, né? Além do livro espetacular que ele escreveu. E aí o site Amazônia Real, amazoniareal.com.br, publicou uma entrevista com o Davi Kopenawa, né, que é espetacular, está muito bem feita, muito bem conduzida mesmo, então, que trata de vários temas sobre a emergência climática. Então, quem quiser ler essa entrevista, está publicada lá no site amazoniareal.com.br. Muito bem. Gente, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir pro pessoal mostrar para vocês uma imagem, né? Porque coloca o pessoal minha tela na tela das pessoas, que eu acho importante a gente lembrar de uma coisa. Primeiro eu vou ler essa manchete aqui da Folha, que foi publicada ontem, né? Boiada está passando de novo, dizem ONGs, sobre esvaziamento do meio ambiente. Medida provisória deveria reestruturar a política ambiental e não esvaziá-la, afirma um ambientalista sobre o assunto que a gente está tendo aqui. Agora, vamos lembrar essa imagem aqui, ó. Tá todo mundo vendo, ó? Dá uma olhada aí. Para quem está só ouvindo o programa, eu estou mostrando a imagem da votação no segundo turno no Brasil. Temos o mapa eleitoral, né?
E temos aqui, para a gente nunca esquecer, eu vou deixar bem grandinho na tela aqui, ó, os votos válidos do segundo turno. O Lula fez 60 milhões de votos, arredondando. Bolsonaro fez 58 milhões de votos, arredondando. Essa imagem aqui, ela nos diz duas coisas. Primeira coisa, ela nos fala sobre a Marina Silva, porque tem muita gente, inclusive de esquerda, aliás, a maior parte das pessoas que eu tenho visto escrever essas coisas e falar essas coisas são de esquerda, já dando desimportância para Marina Silva, porque ela está sendo egoísta, ela está só pensando nela e aquela coisa toda, né? A gente já viu esse filme antes. A gente está revendo o mesmo filme que a gente viu com a Marina Silva no passado, né? As pessoas resgatando que a Marina Silva apoiou a Lava Jato, que isso, que aquilo, não sei o quê. Vamos nos ater friamente aos fatos. Isso aqui foi outubro do ano passado. O Lula ganhou a eleição com 50,88% dos votos. O Bolsonaro perdeu a eleição com 49,12%. Isso aqui é uma camada fina de gelo, bem fina. Quase deu errado esse negócio aqui. Foi por muito pouco. Essa aqui é a imagem que a gente não pode esquecer jamais até o final do governo Lula. Porque ela nos diz muita coisa sobre o que está acontecendo agora. Primeiro, ela diz muita coisa sobre o que está acontecendo com a Marina Silva. Alguém negar a importância da Marina Silva e o desejo que a coalizão tinha de levar a Marina Silva para o palanque, vamos falar claramente sobre isso, alguém negar a importância eleitoral dela é negar o óbvio. E eu acho que a gente não tem que nem discutir com essas pessoas, sinceramente. As pessoas estão falando como se o Lula tivesse ganhado a eleição com 50 milhões de votos na frente. E não foi o que aconteceu. Olhem para essa imagem de novo e jamais esqueçam. Jamais esqueçam. A eleição foi vencida por um pouco mais de 2 milhões de votos. Tá bom? Então, todo mundo que subiu no palanque, todo mundo que tem representatividade e voz e compôs a grande aliança para derrotar o Bolsonaro de 2022, tem importância, sim. E não pode, no primeiro embate que tem com o governo, as pessoas começarem a jogar lixo em cima da Marina Silva, que é o que está acontecendo por boa parte da esquerda brasileira. Isso não está só errado moralmente, isso está errado matematicamente. Porque ela contou sim para a eleição do Lula. Ah, mas contou mesmo. Contou para a derrota do Bolsonaro. Ah, mas contou mesmo. É só você olhar para o que está aqui na tela. É difícil você rebater a realidade olhando para esses números. Menos de 1% de diferença de votos válidos. Menos de 1% da diferença nos votos válidos. Em uma suposição muito simples, se a Marina Silva concorresse à presidência da República e tivesse 1% de votos, seria o 1% dela que teria feito diferença. 1%. Não é 5, nem 6, nem 8, é 1 mesmo. Então vamos com calma nesse negócio aí, né? De na primeira chance que a gente tem, jogar lixo sobre a Marina Silva. Segunda coisa importante, é um governo que a gente já sabia, é um grande governo de coalizão. Tem um pouco de tudo na coalizão. Nós temos o Alckmin como vice, eu não canso de repetir aqui. Né? O Alckmin, que até uns anos atrás era chamado, inclusive, de fascista por parte da esquerda brasileira. O Alckmin que mandava polícia contra manifestantes em São Paulo. O Alckmin que mandava polícia contra professores em São Paulo. O Alckmin tá na coalizão. Mas enquanto tiver ali, pianinho, né, apareceu o vovozinho legal, ninguém vai falar do Alckmin. Tem essa também, né? Esperem para ver a partir do momento em que, se acontecer o Alckmin discordar de alguma coisa publicamente do Lula, vocês vão ver as pauladas que o Alckmin vai tomar. Por enquanto, ninguém vai falar do Alckmin. Deixa o Alckmin lá, né? Agora, nós, sociedade brasileira, conseguimos derrotar um projeto de um segundo governo Bolsonaro que seria desastroso em várias frentes. Entre elas, o meio ambiente. E talvez o governo Bolsonaro, se reeleito, fizesse coisas, atenção, muito parecidas com o que estão sendo feitas agora, nesse movimento dessa medida provisória. A gente não precisa gostar dessa informação, o fato é que ela está aí. Né? E eu estou falando isso com assim, ó, muita tranquilidade. Foi uma eleição muito difícil? Foi. Só que
o que é importante, o que essa imagem diz aqui? Foi por pouco, mas foi vencida. O que é que o Lula e o governo Lula têm na mão hoje? 60 milhões de votos. E aí se fala muito do problema da comunicação do governo Lula, né? Eu não sei se a imagem está na tela ainda, mas se vocês quiserem tirar, pode tirar, tá, pessoal? Se fala muito da comunicação do governo Lula. Agora, eu vou colocar uma questão para a gente pensar juntos aqui, tá? E aí a gente fecha um pouco esse debate, eu vou ler mais uma ou duas notícias aqui em relação à repercussão desse caso, né? Mas eu vou deixar uma coisa para a gente pensar juntos aqui. O governo, o Congresso que foi eleito, é um Congresso de direita, né? Falou-se quando foi eleito o Congresso que era um Congresso bolsonarista. Eu escrevi no primeiro dia sobre isso. Não é um Congresso bolsonarista. Não é. Ele é um Congresso de direita. Ele não é bolsonarista. O Congresso não está na mão do Bolsonaro. O Congresso hoje está dentro de toda a concertação e manipulação do Arthur Lira. Né? Mas o Congresso também não é lirista. O Congresso não é do Lira. O Lira é o cara que está fazendo a cola ali. O Lira é o cara que está organizando né, os interesses. Então não é um Congresso bolsonarista, mas é um Congresso de direita. Os interesses que guiam esse Congresso, majoritariamente, as pessoas que financiaram essas pessoas que foram eleitas, são pessoas de direita no Brasil, que têm interesses que estão atinentes e que são interesses clássicos da direita, que nós vimos se manifestar ontem na votação dessa MP. Interesses do Congresso de direita. Foi o Congresso que ganhou isso ontem. E vamos colocar isso de uma maneira bem clara. O governo Lula não fez muita força para que isso não acontecesse. E é isso que eu quero deixar claro na nossa conversa aqui. A Marina Silva ficou falando praticamente sozinha, né? Não teve apoio do governo para isso. E o governo Lula, pela milésima vez, e é isso que me preocupa mais, não só por ontem, mas a gente tem 4 anos e meio de governo, 3 anos e meio de governo pela frente ainda. O que me preocupa mais é a gente começar a olhar para frente e ver a possibilidade de ter 3 anos e meio de governo, onde toda semana a gente vai ouvir a mesma frase. Não dá para ganhar todas. Essa aí não tinha como a gente ganhar. Pois é, não dá pra gente ir contra o Centrão agora porque não sei o quê. Tem que cuidar porque também se for muito contra o Congresso, lembra do impeachment da Dilma, hein? Como se uma coisa fosse relacionada com a outra. O impeachment da Dilma teve múltiplas causas. O impeachment de presidente não se repete nas mesmas causas, nem nas mesmas condições históricas. É falso usar o argumento de que não dá para ir contra o Centrão porque a Dilma foi tirada do poder. Esse argumento não cola. Não estamos no mesmo momento histórico. O Lula não é a Dilma. Não é a mesma coisa, não é o mesmo Congresso, não é o mesmo país, não é o mesmo nada. Se a gente vai começar a usar o impeachment da Dilma como desculpa para não fazer a disputa política do governo que ganhou a eleição para falar com as pessoas que votaram no governo que ganhou a eleição, se a gente vai usar o impeachment da Dilma como desculpa para não fazer disputa política, então o governo Lula, como diz a Eliane Brum, de fato, acabou. Esse é o grande medo que eu tenho daqui para frente. Pense o seguinte, muita gente fala que o problema do governo Lula é a comunicação. Mas eu quero fazer só um ponto aqui, antes da gente seguir aqui lendo o resto das notícias do dia. O governo Lula quer comunicar o quê? Esse é o grande problema. Essa é a grande questão. Porque a comunicação, a ciência da comunicação, vai lá, seja como a gente quiser chamar isso, ela é uma técnica de empacotamento de discursos. Tá? Então, a comunicação ela vai empacotar um discurso e vai transmitir aquele discurso. Então tem um jeito de empacotar para botar no Twitter, tem um jeito de empacotar aquilo para colocar no Instagram, né? Tem um jeito de construir a mensagem. Isso é a comunicação. Mas eu quero dar um passo atrás. Porque a gente achar que o problema do governo Lula, e a gente está vendo aqui, a gente viu na votação do PL 2630. O PL não foi a votação porque tinha chance grande de perder. De perder, inclusive, com o apoio do Arthur Lira. Isso é o mais grave. Então vamos dar um passo atrás aqui, porque se a gente achar que o problema é só comunicação, eu acho que a gente está sendo ingênuo. Porque o problema não é só comunicação, o problema é comunicar o quê? O que o governo quer comunicar? E principalmente, com quem o governo quer se comunicar? A gente vai aceitar isso passivamente? E toda votação que tomar bomba na cabeça,
toda votação que vai contra o projeto eleitoral, que foi eleito, quem é que fez 60.133.151 votos e foi eleito? A coalizão liderada pelo PT e pelo presidente Lula. Então, essa coalizão não vai ter vez no país nunca. Né? A gente achar que o arcabouço fiscal foi uma grande vitória do governo, o arcabouço fiscal era um consenso. Deputados de direita também queriam aprovar. 22 deputados do partido do Bolsonaro votaram no arcabouço fiscal. Que vitória é essa? Quanto vai custar essa vitória, entre aspas? E aí, de novo, se o problema é a comunicação, eu dou um passo atrás. Qual é a mensagem? Pensem vocês na casa de vocês aí, no carro, no metrô, no ônibus, onde vocês estiverem. Qual é a grande pauta defendida pelo governo hoje? Uma pauta clara do governo, pela qual o governo está brigando, está se expondo, está, inclusive, fazendo um embate político. Qual o problema de fazer um embate político? Não pode mais fazer um embate político no Brasil? O governo não pode fazer embate político com a Câmara. Vai ter que ser sempre nessa conversinha mole. E que, no final das contas, geralmente quem perde nessas votações vai ser o governo. Porque a gente está vendo o que está acontecendo. Qual é a grande pauta que levaria você que está ouvindo o programa hoje, que está vendo o programa hoje, para a rua? Qual? Pensa na sua cabecinha aí, né? Conversa com quem está vendo o programa com você. Qual é a grande pauta que você lembra de cabeça agora que o governo está encampando, né? E que isso eventualmente está indo contra os interesses do Centrão, do Lira, do Bolsonaro, desses empresários todos que financiaram essa gente que entrou no Congresso? Qual é essa grande pauta que dá orgulho para você que fez o voto lá, que pensa nas pautas progressistas, que quer discutir as pautas que finalmente podem andar no governo de esquerda, que levaria você para a rua no próximo final de semana para defender essa pauta? Eu não consigo lembrar de nenhuma. E não estou falando isso com prazer, não, estou falando isso com tristeza. Qual foi a grande marca do governo Lula no começo do governo? Ter segurado a democracia brasileira na unha. E claro, não foi pouco. No 8 de janeiro, a gente teve um bando de malucos, acelerados e criminosos tentando praticar um golpe de Estado em Brasília. Vamos lembrar, aquelas pessoas, como eu sempre falo, elas não foram lá tomar banho no espelho d'água do Congresso, e nem do Planalto, e nem quebrar o relógio do Dom João. As pessoas foram lá, claramente, elas falaram isso, elas foram lá para impedir que o Lula tomasse posse e para manter o Bolsonaro no governo. Então aquilo foi uma tentativa de golpe de Estado. Ponto. O governo Lula conseguiu ter a sua primeira marca. Se a gente fizesse essa mesma pergunta lá em fevereiro, a gente ia falar qual que é a grande pauta do governo hoje. Manter a nossa democracia em pé. O que foi histórico, excepcional, incrível. Isso já entrou nos livros de história, a gente vai lembrar disso a nossa vida toda, né? Que nós passamos por um fio de cabelo por um golpe militar, ou um golpe civil-militar, um golpe de Estado, seja lá como se chama. Se tem uma unidade do exército que vai para a rua naquele dia, era capaz de ter dado, né? E a gente eventualmente não está falando sobre isso aqui. Porque eventualmente não ia poder, inclusive, né? Agora, e depois? E depois? Na própria votação do PL 2630, não se viu muito empenho do governo para fazer um embate. Não se viu. Viu-se muito empenho do Orlando Silva, do relator. Do governo em si, muito pouco. E ontem a gente viu de novo isso. Então, o risco que corremos agora, nós, 60.133.151 pessoas que votamos em um projeto para tirar o Bolsonaro do poder, porque a gente não queria mais ver o meio ambiente sendo tratado como lixo, não ter Ministério da Cultura, não ter Ministério dos Povos Originários Indígenas. Quando é que essas pautas vão ser atendidas? Quando é que o governo vai fazer a luta política contra o Congresso? Qual é o problema de fazer a luta política contra o Congresso? Por que estamos com medo de fazer a luta política contra o Congresso? O que é que o governo Lula tem hoje? Não tem o Congresso. Tudo bem, não tem o Congresso. Não tem maioria no Congresso. Não tem mesmo. É um Congresso muito difícil. É o Congresso mais difícil que os governos petistas já tiveram. Talvez com exceção dos últimos meses do governo Dilma, mas aquilo ali é uma exceção. Né? Aquilo ali já estava apontando para o impeachment. Tudo bem, não tem o Congresso. Mas o que, que o governo Lula tem? Tem o povo, cara. O governo Lula ganhou a eleição. O governo Lula tem 60 milhões de votos. Então, se o problema é a comunicação, tudo bem. Mas qual é a mensagem? Qual é a mensagem que eu, cidadão, vou ouvir? Eu, cidadão, vou ouvir da boca do presidente, da boca dos seus representantes principais, que eu vou me mobilizar
para defender aquela pauta, aquela agenda que o governo está defendendo, mesmo que ela vá contra os interesses do Congresso, desse Congresso que está aí, desse Congresso, dessas pessoas. Então, deixando aqui, é para a gente pensar, tá? Eu acho claro que as pessoas que cobrem meio ambiente estão muito assustadas. A Eliane Brum falou, o governo acabou se isso aqui passar, né? Porque dentro da pauta do meio ambiente acabou. E quem enxerga a emergência climática como a única coisa que importa no mundo hoje, e que de fato vamos combinar que meio que é, né? Vai dizer, claro, o governo acabou. Se o governo não encampar essa pauta aqui, não interessam todas as outras, né? Então, realmente, eu acho que, assim, é um momento de reapertar as coisas. Senão a gente corre o risco, nos próximos 3 anos e meio, de ter um governo que semana a semana vai olhar para nós, que votamos nesse governo, que votamos para tirar o Jair Bolsonaro, que muita gente votou para tirar o Jair Bolsonaro, não esqueçam disso, tá, pessoas do governo? Não esqueçam disso. Muita gente não votou necessariamente na coalizão. As pessoas votaram para tirar o Bolsonaro, porque não queriam mais aquele tipo de política no Brasil. E o risco que nós corremos agora é que semana a semana nós vamos ouvir as mesmas frases. Não dá para ganhar todas, a gente não pode fazer esse embate assim, lembra do impeachment da Dilma, não dá para ir para a rua, tem que cuidar senão a direita vai tomar conta dos protestos, não dá para ir contra o Arthur Lira, o Congresso é muito difícil, blá, 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 blá. Tá bom? Tá dado o recado aqui. Muito bem, ó, uma notícia importante aqui, as coisas que passam um pouco desapercebidas, mas é importante que todo mundo fique de olho nisso, tá? Uma informação lá do Igor Gadelha, do portal Metrópolis. Relator no Senado defende que arcabouço fiscal passe pelas comissões. Relator do novo arcabouço fiscal no Senado, Omar Aziz, quer que o projeto seja analisado pelas comissões antes de ser votado no plenário. Vou deixar o contexto para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. O Omar Aziz é um aliado do governo Lula. Possivelmente, essa tentativa do Omar Aziz de fazer com que o arcabouço fiscal passe pelas comissões é para fazer mudanças nas comissões que deixem o arcabouço fiscal menos parecido com o teto de gastos, tá? É um possível movimento que está sendo feito aqui pelo governo, tá? Mas, de novo, isso aqui virou uma notinha de 4 parágrafos na coluna do Igor Gadelha. O governo não quer fazer esse debate público. Não quer. Esse é o problema, né? Ah, tudo bem, Leandro. Política se faz assim também. Tá? Tudo bem. Então vamos seguir fazendo política assim. Vamos lá para a capa do The Guardian, notícia principal hoje na Europa toda, na verdade, né? A economia da Alemanha está oficialmente em recessão, tá? German economy in recession after high prices take toll. Isso por causa da inflação, principalmente, né? Então, destaque principal do Guardian. Hoje, né, os dados atualizados mostram que no primeiro trimestre, né, do ano, o PIB da Alemanha caiu 0,3%, né? Se você jogar isso no trimestre, não é pouca coisa, ainda mais para o tamanho da economia da Alemanha, né? Então, aqui diz o Guardian que a Alemanha caiu em recessão oficial, né? Os novos dados, fresh figures, né? Os novos dados frescos, novíssimos, mostram depois que os preços os preços, a inflação subiu, né? Tem um problema de inflação na economia, e tem também uma questão da Alemanha que, nos últimos tempos, principalmente por conta da guerra da Ucrânia, né? As, a Alemanha fazia muita exportação de produtos industrializados para a China, é uma coisa que, como brasileiros, a gente não imagina isso, né? Você exportar alguma coisa manufaturada para a China, né? A gente tem a noção que a China fabrica tudo, mas não é bem assim, tá? A Alemanha tem uma indústria muito técnica, né? Muito tecnológica, e a Alemanha exporta ainda, claro, muita coisa para a China. E essas exportações vêm caindo muito nos últimos tempos. Tá? Então, esse é um dos problemas que a Alemanha enfrenta também, e isso é um problema de longo prazo. Lembrando que, por que estamos falando da Alemanha? Porque a Alemanha é o grande motor industrial da Europa, né? Junto com a França ali, um pouco menos também, mas a Itália, mas a Alemanha é quem dá a batida do euro, a batida da indústria europeia, né? Então, assim, a Alemanha entrando oficialmente em recessão agora é um sinal que, por um lado, no pós-pandemia se esperava que tivesse uma recuperação, logo depois, no entanto, teve a invasão da Rússia na Ucrânia, né? E isso fez com que as projeções fossem revisadas todas para baixo, e a Alemanha agora oficialmente
mostra que as previsões, tinha previsões até mais catastróficas do que isso aqui não é uma catástrofe, né? Os alemães conseguiram fazer uma certa transição energética ali em relação ao gás russo, mas a coisa não está indo muito bem nisso, né? STF volta a julgar a descriminalização do porte de drogas para o consumo. O que está em jogo? Isso aqui é uma parte boa de ter um governo de esquerda no Brasil, né? Até mesmo as outras instituições, essa pauta aqui ela está sendo discutida no STF há muitos anos, desde antes do governo Bolsonaro. Já tinha alguns ministros que tinham, alguns ministros já tinham depositado seus votos, inclusive, né? Mas aí o caso tinha sido interrompido por um pedido de vista do então ministro Teori Zavascki lá em 2017, ainda no governo Temer, tá? E aí a pauta seria liberada de novo em 2018, mas por conta do governo Bolsonaro, o STF achou por bem não tocar nesse assunto. Então, aquela coisa, né? O lado bom também de ter um governo de esquerda é que até mesmo o STF ganha musculatura para voltar a discutir esses assuntos importantes. Então, vai se voltar a discutir a descriminalização do pó de drogas. Alguns ministros defendem que será só a maconha, outros defendem que seja extensivo a outras drogas, tá? Lembrando que isso aqui não vai liberar a venda, a comercialização, a produção, nada disso. Isso aqui vai só estabelecer limites para o porte, para não jogar pessoas na cadeia porque estão eventualmente fumando um cigarro de maconha no meio da rua, né? Lembrando que a imensa maioria das pessoas que estão presas no Brasil hoje, uma das maiores populações carcerárias do mundo, são negros, jovens, homens que foram presos por posse de drogas, por porte de drogas, né? Que são julgados, eventualmente condenados como traficantes. O que, de fato, boa parte deles, a imensa maioria, eventualmente sequer é traficante, né? Mas nós sabemos como funciona o sistema, tá? Então isso voltou à votação. Capa do New York Times, ontem o Ron DeSantis, que foi um aliado importante do Donald Trump, agora vai disputar contra o Trump a vaga do Partido Republicano para concorrer à presidência dos Estados Unidos no ano que vem. Ele lançou a sua candidatura ontem pelo Twitter, em uma live com o dono do Twitter, o que já é um absurdo em si, né? Neutralidade das plataformas para quê, né? Vai tudo para o espaço. Mas a grande notícia é que o Twitter implodiu ontem. Eu tentei ouvir, não consegui. A live só caía, o negócio não funcionava, eles tiveram que abrir várias vezes, o Ron DeSantis caiu, depois voltou, foi um fiasco tremendo, monumental, a tentativa do senhor Elon Musk ontem de lançar um candidato à presidência dos Estados Unidos pelo Twitter. Esse é o destaque principal hoje da capa do New York Times, que chama o momento como desastroso, né? Um desastroso começo para Ron DeSantis, que é governador da Flórida, né? Gente, para fechar aqui, tinha mais coisa, mas eu acho que não vai dar tempo. Ó, eu vou sugerir que vocês leiam duas coisas rapidamente aqui. Um tá lá na Bloomberg Linha, é a história da petroleira norueguesa que planeja perfurar 300 poços no Brasil a partir desse ano, tá? Empresa fundada por empresários estrangeiros, fez um lançamento de ações aqui em Oslo, onde estou, inclusive, né? Esse ano, faz parte de um grupo de petroleiras menores que buscam expandir a produção no Brasil, né? E aí o mais curioso disso é a declaração da própria petroleira dizendo o seguinte, ó, eles pegaram poços que eram da Petrobras, tá? Então eles não estão gastando dinheiro para descobrir poços, tá? Isso é o mais curioso disso tudo. Eles vão pegar poços que eram da Petrobras, que foram privatizados pelo senhor Paulo Guedes, né? E diz aqui a própria petroleira, vejam que confissão bonita essa aqui. Já existem mais de 1.000 poços perfurados nesses campos, os campos que eles compraram da Petrobras. Portanto, uma quantidade enorme de conhecimento produzido por quem? Pela Petrobras, que foi vendido a preço de banana para essa empresa norueguesa. Disse o representante da empresa, o senhor Aitken, em entrevista. É um programa de perfuração de risco muito baixo, diz a petroleira norueguesa. Ou seja, a Petrobras fez todo o trabalho, gastou toda a grana, abriu tudo que precisava abrir, usou todo o conhecimento científico. O senhor Paulo Guedes foi lá, vendeu para os noruegueses e agora eles pretendem perfurar mais de 300 poços no Brasil, a risco muito baixo, porque já existem mais de 1.000 poços perfurados nos campos, né? Ou seja, já existe um enorme conhecimento adquirido lá em cima, tá?
Leiam isso aqui e leiam a última notícia do dia lá na BBC News Brasil, como o caso Alan dos Santos, aquele jornalista filo-bolsonarista que está sendo procurado pelo STF e está nos Estados Unidos, né? Como o caso Alan dos Santos pode frear a extradição de um suposto espião russo aos Estados Unidos. Esse espião russo foi preso aqui no Brasil. Os Estados Unidos estão pedindo a extradição desse espião. Então a BBC conta aqui como esses dois casos se conversam, tá bom? Gente, é isso aí. Terminamos o Desperta de hoje, quinta-feira, 25 de maio. Você que está nos acompanhando nas plataformas, pegue agora o link que vai começar o ICL Notícias, primeira edição. Nós voltamos amanhã, 7 horas da manhã. Muito obrigado e tchau.